primeira de agradecimento ao professor Teodoro de Matos, Presidente da Comissão Científica deste colóquio, que teve a gentileza de incluir neste contexto a apresentação da obra poética de José Enes, ao Dr. Costa Pereira e a toda a Comissão Organizadora, a todos os organizadores. Queria dizer também do privilégio que é estar na Horta a fazer a apresentação de um livro de José Enes. Ele que teve uma ligação muito especial, muito particular com esta cidade. Primeiro porque a ilha e a cidade estão em face do Pico, sua mátria amada, e que ele, aliás, canta e que serve de fundo um pouco a todos os poemas que hoje são aqui publicados. Segundo, porque foi aqui que em 64, em março de 64, se realizou a terceira semana de estudos, onde estiveram cerca de 800 pessoas, em 64, aliás, num período com problemas de ligações, muita gente ficou em Santa Maria, outros ficaram em São Miguel, mas foi aqui que essa semana foi realizada. E foi uma semana decisiva, como eu disse, de todo o acontecer futuro. E foi tão decisiva que também foi compulsivamente teve que sair dos Açores imediatamente a seguir a essa semana, onde, a partir do qual o desenvolvimento regional tomou corpo, nomeadamente com o levantamento estatístico de todas as atividades económicas, desde a agricultura à indústria. Esse levantamento foi feito em todas as ilhas, começando por estas do Grupo Central. Posto isto, e este enquadramento do próprio poeta, ele é poeta, como todos sabem, é apenas uma vertente do seu modo de ser e sentir. Ele é filósofo de profissão, foi um pensador dos Açores, preocupado com o seu futuro, com o futuro das suas gentes, com a resolução dos seus problemas essenciais, numa perspectiva social, não apenas económica, social e cultural, preocupação essa que depois levou a que encabeçasse a fundação da Universidade dos Açores. E digo encabeçar porque ele diz, mais do que uma vez, a Universidade dos Açores não foi uma ideia repentina, não foi uma ideia dele, é uma ideia de séculos, é uma ideia dos açorianos, mas que ele depois agarrou num contexto também muito próprio, que facilitou essa concretização. Num outro registro, vou evocar o poeta de uma forma mais pessoal, nas suas próprias palavras, devolvendo-lhe e utilizando uma estrofe de um poema que ele me dedica, onde diz: a saudade se arqueou em firmamento, e aí teus olhos se fizeram estrelas, a terra que as olha é meu pensamento, procuro escuro da distância, vivo só de vê-las. Esta coletânea que o Algarve vai apresentar é um conjunto de poemas muito intimistas, onde, portanto, um pouco a outra face, o reverso da medalha, a outra dimensão da vida do homem, as suas inquietações, o seu sentir, os seus problemas, tudo posto em linguagem poética, mas numa ambiência que é tipicamente insular, dominada pela montanha, dominada pelo mar, dominado pela paisagem e pelos elementos da paisagem açoriana. Acho que é tudo quanto me compete dizer nesta mera introdução. Dizer também que é uma obra que sai com o empenhamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Se ela não se tivesse empenhado e, portanto,
e envolveu-se diretamente. Esta obra não teria saído. É prefaciada pelo Miguel Real e vai ser apresentada pelo Legado, a quem desde já agradeço profundamente. Não agradeço ao Onésimo, porque estamos neste projeto um pouco em parceria. Muito obrigada. Boa tarde. O meu papel aqui a expressão em inglês é warm-up, quando há conjuntos musicais. O primeiro é o mais fraquinho, não é o caso, que é o apresentar-se, não ponham palavras na boca. Portanto, agora eu, em vez de 3, somos só 2, e eu venho fazer o papel de aquecer o ambiente para depois, porque nós pedimos ao Olegário que fizesse a apresentação, mas ontem apanhei fui criticado pela minha mulher, porque toda a gente aqui, num ambiente tão sério, toda a gente tinha o texto escrito e eu vim para aqui, blá, 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 blá. Eu disse, eu pedi ao Manuel Tomás, mas o professor Tito Tomás, combinamos que saiu, o Manuel Tomás fazia a apresentação, ficava mal ouvir eu também com o texto escrito, o Manuel Tomás havia de dizer, então pedem-me para fazer a apresentação e vocês vêm cá. Então o nosso papel é de aquecer o ambiente para o apresentador oficial, que é o nosso amigo Olegário Paz. Eu estou a falar aqui a chover no molhado, que acontece bastante nos Açores, felizmente não aconteceu ainda, que toda a gente conhece aqui mais ou menos a minha ligação com o José N. No seminário de Angra, no meu terceiro ano, eu era prefeito de estudos, eu era chefe do curso, conhecemos logo de início, e uma coisa que ele começou a fazer logo era dar-me isto para ver, ele é que me pôs na mão o Nunes da Rosa. Eu ainda tenho o exemplar dele, Nunes da Rosa, aliás, eu tenho 2 dele que eu tinha. Pastorais do Mosteiro, depois andou a hesitar se me dava um tempo no canal, disse que eu ainda era muito novo, eu havia de ler mais tarde, não me deu esse, mas deu o Pedro da Silveira, mas também dava-me outras coisas, deu-me um que eu fui ter com ele, disse que era muito chato, que era, imagina, o Porto na aldeia de Rodrigues Lobo, há um miúdo de 13 anos, e eu disse, só se isso não, era, mas ele fazia isso, tinha a preocupação de levar, interessar os alunos sobre literatura. E, portanto, fiquei desde muito cedo, eu falei mal da minha mulher, até que era coisa. E depois, o James acabou por, a nossa vida acabou por ficar próxima de muitas maneiras. O James era bibliotecário do Seminário de Angra, uma biblioteca muito antiga. O James era bibliotecário e arranjava aos alunos que 4 horas por semana passava na biblioteca a organizar, a fazer as fichas. Um deles era o Frias Martins, que hoje já é jubilado da Universidade dos Açores. E então nós tínhamos acesso a uma máquina de datilografar, que era ótimo, e sobretudo quando ele não ia muitas vezes, quando ele ia era mal dia, porque a gente não trabalhava, era ouvir-lhe falar. E de facto, estar ali na biblioteca. E a gente vinha com problemas, e questões, perguntas, etc. E perguntaram-me já, o professor Jânio Santos perguntou se eu ia fazer humor. Não, o Jânio não era um homem do humor, era um homem muito sério. Eu, miúdo, provoquei várias vezes, mas uma vez eu conto na biblioteca, quando a gente contava uma coisa rara, ficava muito interessado para o livro. Então eu encontrei um livro no frontispício e tinha várias línguas, tinha alemão, tinha inglês, tinha francês, tinha latim, não sei mais o que, era mais que 8 línguas no frontispício. E eu, e de repente disse assim, tem 9. E não encontrava, ninguém encontrava 9, então era os algarismos árabes. É árabe, como é que é? Eu disse, eram os algarismos, e o James ria assim, esperar, depois disse, levava tempo a rir, a gente dizia, chamava Pfeffer, que ele fazia assim aquele. A gente dizia, não se podia contar a ele, mas não no sábado, porque eu só ria no domingo, né? E então, essa relação não ficava baixa, o Jaenas teve sempre uma noção da serenidade muito forte e ele manteve contatos com a gente das letras na altura. Em Angra, nos Açores todos, por exemplo, ele recebia, era amigo do Curso Rodrigues e carteava-se com o Curso Rodrigues. E eu lembro-me que um dia o Curso Rodrigues, tinha influência franciscana, como sabem, a face franciscana, do Horto Fechado, Curso Rodrigues, um dia mandou-lhe uma foto de ele, Curso Rodrigues, com um Hugo. Eu tinha 14 anos, já nos passou, mostrou e tal, e uma dica no final, e depois eu disse assim, pois, eu gostava de tirar uma foto, era com o seu amigo, mas o senhor não estava lá, então, e o James, lá, depois
Vocês também vão rir amanhã, também. Mas ele aceitava que o miúdo fizesse coisas. Ele era de uma grande generosidade e era curioso. Ele, quando conhecia alguém, os gregos tinham esse hábito de gostar de ouvir as pessoas de fora. Chegavam, os gênios vinha alguém de fora, ele perguntava, ele não era de falar um pouco, mas ele ouvia e ele ficava interessadíssimo quando alguém dizia alguma coisa nova e interessante, ele ficava assim a ouvir. E isso impressionou muito. Mas depois, mais tarde, quando ele foi para Roma fazer doutoramento, eu fiquei de novo próximo dele, trabalhei com ele a rever as palavras, a fazer a bibliografia, as fichas bibliográficas e que as fiz. Depois ele pediu-me para ir, eu lembro-me que encontrar a palavra mundividência e disse que não estava no dicionário, ele disse não está, mas devia estar. Ele disse não está, mas devia estar. A primeira vez que encontrei a palavra. Mas eu li aquilo, mas a verdade é que eu não entendia nada. Só fazia a correção ortográfica das palavras. Não. Era uma tese sobre ontologia embora eu estudasse filosofia, aquilo ultrapassava-me completamente esse conceito. Mas ele pediu-me depois que eu ficasse 2 semanas de férias, foi duro, em casa dele, para trabalhar na revisão das provas. Durante o verão fui mais tarde para férias por causa disso. Depois mais tarde, em Lisboa, estivemos juntos, eu colaborei com ele quando era professor na Católica, mas depois disso, ele, quando foi nomeado para a Universidade dos Açores, estava nos Estados Unidos, pedi-me apoio e ele foi lá e eu estive ligado, ajudei, fiz ligação entre a Universidade dos Açores e os Estados Unidos, apoio de algumas universidades, inclusive a Universidade de Rhode Island, onde ele mais tarde recebeu um graduamento honoris causa, enfim. Portanto, a nossa ligação foi sempre muito forte. E uma das coisas que ele... Bom, era de facto um pensador, era um filósofo, acima de tudo era um filósofo. Mas, claro, gostava de literatura, mas ele achou que, como queria estabelecer contato com a intelectualidade portuguesa, ele achava que a única maneira de entrar em diálogo era através da estética. As pessoas com quem ele conversava e que o diálogo em Portugal não podia ser intelectual, não podia ser filosófico, porque ninguém se interessava, era a estética. E ele mete-se na literatura e faz crítica literária e leva a crítica literária a uma dimensão mais estética. E é daí que nasce o livro Alquimia da Arte, que é uma coletânea de ensaios estéticos, porque para ele era a maneira de... Começou a publicar, porque os ensaios são publicados em Lisboa, e era a maneira de ele entrar em diálogo, porque ele queria animar, ativar e queria estimular o diálogo intelectual com Portugal. E daí, portanto, daí essa faceta estética que eu ainda hoje acho que a comunidade, já escrevi isso, eu tenho um ensaio publicado, não só numa revista, mas depois reunido num livro, sobre esse livro que algumas pessoas, até que convenceu o Gabriel, que o livro ainda hoje... naquela altura foi, claro, naquela altura do neorrealismo ninguém queria saber de um livro que defende a arte pela arte. Só que toda a posição teórica dos José Enes nesse livro, hoje ainda é a que vinga em arte. Não foi a outra. Não foi a visão proposta pela gente do neorrealismo, em que a arte comprometida é que contava e esquecia-se a arte. Portanto, eu continuo a pensar que a Alquimia da Arte, ainda hoje, é um livro, em muitas coisas ultrapassado, etc., mas o fundo geral e alguns dos ensaios são, de facto, de alguém que pensava pela sua cabeça. Isto foi o José Enes, foi sempre assim. Alguém que pensou sempre pela sua cabeça. Como que direi mais dele... eu sempre gostei de Água de Seio do Mar, quando o livro saiu. Gostei, sobretudo, da segunda parte, que é a poesia mais açoriana. A primeira parte é uma parte religiosa, a segunda é açoriana. Sempre gostei muito da Chuva. Já lia o poema Chuva em inúmeros lugares. Fiz questão de incluí-lo na antologia de Sílvia Dino, que publiquei nos Estados Unidos. E também gostava muito dos poemas, as quadras dele, feitas em São Jorge. E quando Fernanda, para começarmos, a Fernanda que está, obviamente, a tratar disso, a minha mulher já me avisou, publica tudo o que queres, se ficar atrás, que eu não vou fazer para a Fernanda, eu não tenho para tratar disso, não tenho cachorro para tratar disso. A Fernanda dedicou-se inteiramente à obra do José Enes.
E está constantemente em contato e pergunta-me isto e aquilo, e vamos fazer assim, vamos fazer sempre. É uma coisa impressionante ver. Eu outro dia, e a obra é grande. O José Enes publicou, ele achava que tinha publicado pouco, ele publicou imenso, mas também deixou muito material inédito. E então, quando eu vi os poemas, fiquei particularmente interessado pelo seguinte, porque há muitos poemas que não foram incluídos na Água Sai do Mar, quando agora forem ler, por razões ideológicas. Eu não podia naquela altura publicar aqueles. São claríssimos. Basta ler. Mas há um deles que eu gosto particularmente, e eu vou terminar lendo esse poema que gosto particularmente, chama-se Passeio Noturno. E porquê é que eu gosto? É de 59, eu fui para Angra em 60, portanto eu conheci-o, ele não foi meu professor no terceiro, quarto e quinto, mas eu lidava com ele, que ele era perfeito de estudos, mas conhecia-o, era uma figura que todos admirávamos, toda a gente sabia que os mais velhos falavam, os alunos de Sofia, diziam que as aulas dele eram um deslumbramento, e eu contatava com ele por causa dele ser perfeito de estudos, e também porque eu ia ao quarto dele levar livros e trazer livros, e tinha esse contato. Mas havia essa enorme admiração, mas na cabeça dele estava, ele vinha fresco de Roma, tinha vindo já há alguns anos, mas a ideia dele era mexer com a sociedade soviética. Depois nascem mais tarde, pouco tempo depois, as semanas de estudo. E esse poema é de 2 ou 3 anos antes da primeira, na semana de 61, se não estou em erro, em 61, em Ponta Delgada. Este poema é de 59 e é um poema que reflete claramente o que é que vai na cabeça de um homem que vê uma sociedade estagnada e ele, era comum, às vezes à noite, depois de jantar, os professores, bem mesmo sozinho, passear pela cidade. E é um passeio dele sozinho pela cidade de Angra. E eu termino esta minha intervenção lendo esse poema Passeio Noturno. Imaginem, em 59, em Angra, num daqueles dias de ou chuva, ou de umidade, sul. O resto vai tudo dito aqui. Passeio Noturno. Saio. Ruas desertas, sem polícias nos cruzamentos. Lá vem um de cacetete. Vem como um nevoeiro úmido de sono. Ao passar indolente, a mão diz e barrete. Rua direita a caminho do cais. Um amor coerente e fumo de cigarro saem dos cafés prestes a fechar. Numa esquina, uns ombros sacodem a terra. Igreja da Misericórdia esconde as teias e a sua mole, atarracada, é um bocejo que não chegou a espreguiçar-se. Na soleira das arcadas, as mãos na cara, dorme um bagageiro. Cambaleando, cuspinhando, cospe um bêbado, embicou para o beco escuro sem sentido, no bairro alto, no choro aflito, rouco ríspido, de uma dor alastrando, deixa o ar frio. E este grito lancinante de dor humana rasga a noite com uma lâmina de mágoa. As emoções adormecidas na mornaça acordam tumultuosas como queixas na água. Meus planos de cultura, livros a escrever, escolas a fundar, bibliotecas a abrir, dar um nível humano à riqueza de sangue, lançar nos corações a glória de porvir, um mundo novo a construir. Sim, mas as mãos medíocres dos sobas, os olhos medíocres do vulgo dos políticos, a tudo medem com um nariz de cera, meios pequenos, meios sumíticos. Como se o homem não fosse maior que o universo. Encosto-me à morada do cais sem ninguém. No nevoeiro, os cagarros riscam rápidos, elípticas brilhantes. Em leve vai e vem, cachoa o mar lambendo as pedras. E eu sufoco. Longínquo a Atenas. Quantos habitantes tinhas quando criaste filósofos e impérios? Ali embaixo, nadam sardas e sardinhas. O esgoto corre, meios pequenos, pois é, Florença, Veneza, meios grandes, que cheiram mofo de maresia. É o vento sul. Os carapaus não têm problemas culturais, sociais, económicos, políticos. Bons patriotas. É capaz de jogar ao futebol. Mas o pior é que isto não é a versalhada que se ergue em palco e nem para o senhor crítico sublinhar a solenidade da mornaçada. Amornaçada. Oh, se for a ilha, a bruma, o mar, magnífico. Oh, do Leme, vira para o noroeste,
entre 70 e 80 graus, deixa andar a gasolina bastante para a viagem, a ilha, o vapor, por todos os lados, mar. Senhoras e senhores, José Enes era meu professor no Seminário de Angra em 1960, exatamente no ano em que publicou Água do Céu e do Mar, e tive o privilégio de uma oferta com dedicatória amiga. Como o poeta, nomeadamente da primeira parte do livro, agora reeditado, à longa distância de 50 e tal anos, cabe-me nova regalia, esta de apresentar aqui, neste 7º colóquio, o Faiado e a Periferia Açoriana, a recém-publicada obra poética do antigo professor. Estamos perante 2 conjuntos de poemas que o subtítulo nomeia como Montanha do Meu Destino, poemas inéditos, e A Água do Céu e do Mar, reedição. Ao todo, 69 inéditos, 36 poemas reeditados. Um olhar de relance às transformações do discurso poético de José Enes ao longo de 66 anos, o poema de abertura, Maria, traz a data de 1943 e Inquieto, que fecha a edição, é de 2009, mostra-nos um sujeito lírico predominantemente de primeira pessoa, atingindo 80% nos 34 poemas anteriores a 1961, que não entram no livro agora reeditado. Na parte primeira, Incompreensível Amor, de Água do Céu e do Mar, a percentagem é de 75%. A seleção do poeta é assim. No que respeita à segunda, sempre mar e a mesma terra, não vai além de 25% a posição de primeira pessoa. Percebe-se. Sem os destrinçar, o que seria matéria de um estudo que não este, cujo objetivo é dar a conhecer genericamente a obra, vou tentar seguir um percurso aleatório, por entre retratos, comparações, metáforas, alegorias, evocando poemas que abordam campos semânticos recorrentes. Apontamento sobre um eu inquieto. Minha vocação de grandeza morreu na cinza do cigarro. Os olhos famintos de altura seguiram o fumo em que me evanesci. Tinha dentro de mim o canto de uma fonte, com o timbre dos cumes e a promessa dos rios caudalosos. E eu tive medo que as águas me despissem e me despertassem com a sua frescura, e estanquei a fonte. Flamejavam na minha voz sonhos de beleza, ardiam em meus olhos novos mundos em semente. Recuei perante o sacrifício banal, depois de ter imolado o coração. Matei o convívio dos eleitos, com as mãos agrilhoadas ao trivial. Perpassa por este eu e pelo eu de boa parte dos poemas de José Enes uma profunda inquietação, aparentemente resultante da incapacidade de chegar tão longe quanto a utopia dos seus sonhos. Ora, o domínio íntimo religioso, como patente neste medo que acabamos de ouvir, quer oferecer-me, mas esta vontade é um grito de raiz impotente no meu ser. Ora, no universo sociopolítico que o envolve, as mãos medíocres dos sobras, os olhos míopes do vulgo e dos políticos, a tudo medem com o seu nariz de cera.
Assuntos recorrentes: mar, ilha, montanha, campo, nevoeiro, chuva. Caiu no mar uma pedra sem limos, memória de terra afundou-se nas águas. Sua mensagem fugiria assenta nos cimos da ilha quieta e comprida. Nas fráguas trepida o verde da cana e do incenseiro. Agita a aragem e o aroma da vinha, assoma à porta o avental da vizinha, que veio ver florir o cafezeiro. Tranquila, atrás da ramada, a janela com olho de vidro indaga o azul do mar, um garajal sobre o cais vai poisar. A pedra afundou-se. Ninguém deu por ela. Nestas 3 quadras decassilábicas pode ler-se muito do que sobre a natureza encontramos na poesia dos José. Acrescentássemos as redondilhas: viceja uma flor de encanto num rude jardim da serra, cantinho de paz na terra, que uns olhos cobre com o seu manto. E teríamos a lista quase completa: mar, terra, ilha, incenseiro, garajal, flor de jardim. Mar. Miguel Real sintetiza o que em ensaio e agora em verso José Enes defende como características da açorianidade, em que se integra, entre elas, a presença do mar e mais 2 coordenadas poéticas sentimentais. Oh, mar, há quanto tempo te não vejo, namorando idealmente o ideal montanha, esquecida a rezar com santa manha, nem te ouço o marulhar de um quente beijo. Mar, expressão do meu letal desejo, laço e tranquilo na inquieta senha, resignado na dor brutal, tamanha, que para a uivar não perdes o ensejo. Oh, mar inteligente dos Açores, de vis paixões e místicos fervores, que saudades do teu olhar profundo, nas artérias febris do teu olhar, na aura, a olhar a dor, amargo e fundo. No sonetilho, a baleia e o amor, trazendo-nos à memória a figura de Dias de Melo, o poeta estabelece uma significativa relação agórica. Foguete, baleia ao alto, eila, a colar, a bufar, o meu bote vai trancar, meu bote apanha num salto. A baleia mergulhou e andou no ventre do mar. Andou e, quando assomou, já a não pude arpoar. A esperança sorridente veio acordar o desejo. Agora, que belo ensejo! Lancei a mão de repente, abria, nada. Onde o amor mergulhara já. O jogo antitético, amor-dor, do segundo terceto, surge mais vezes na poesia dos José Enes. Casos, por exemplo, de prazer, amargura em sorriso, riso, choro em retrato, amargura doce em limite. A ilha, a montanha. A presença do mar ganha todo o sentido na sua relação com a ilha, da ilha com a montanha. Meu berço foi a ilha. Cresci olhando para o mar. Para além do monte adivinha o mar, se para o mesmo lado o sol se põe. O suplemento literário, o pensamento do jornal União de Angra, nesse suplemento foi divulgado um poema que ele titulou na altura por Signo. O bonito poema agora incluído nas obras completas, na obra completa com o título de Montanha do meu Signo. Vamos ouvi-lo na interpretação do grupo
coral, se eu consigo fazer isto, no grupo coral das Lajes, em arranjo do maestro, muito conhecido. Agora não me Bulgário. Na verdade, Jaime foi um homem grande para os Açores. Filósofo, pensador, poeta, fundador da Universidade dos Açores, fundador e dinamizador da Universidade dos Açores. É ele, sobretudo, pelos meios que teve, conseguiu pôr uma universidade de pé em pouco tempo. É certo que a conjuntura a isso ajudou, mas se não fosse o dinamismo dele, a universidade não teria nascido e não se teria feito em tão pouco tempo. Dos colaboradores? José Enes procurou colaboradores, sim, e eu tenho muita honra, por exemplo, em dizê-lo que colaborei muito com ele. Mas há uma coisa que eu devo dizer: José Enes dava plena liberdade a todos os colaboradores. Os colaboradores da Universidade, no arranque da Universidade, fizeram os departamentos como entenderam. Logicamente que o reitor tinha conhecimento de tudo, mas apoiava todas as iniciativas. E se muitos departamentos não se desenvolveram como era desejo da Universidade, talvez a culpa não tenha sido José Enes. Talvez a culpa tenha sido conjunturas e de alguém que não terá seguido as recomendações e os princípios que José Enes incutia nos seus colaboradores. A minha homenagem a José Enes como poeta e como reitor da Universidade dos Açores. Muito obrigado.